fugindo de Deus e encontrando um furacão. Essa é a minha breve reflexão hoje. Fugindo de Deus e encontrando um furacão. Vamos ler Jonas, capítulo 1, versículo 8 ao 10, quando os marinheiros estavam enfrentando uma grande tempestade, eles tiveram prejuízo, jogaram uma carga no mar, o vento furioso, e no porão do navio estava um profeta de Deus, fugindo da presença de Deus e fugindo da ordem e do propósito. Eles desceram no porão do navio, e olha aí, então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Olha aqui para mim. Eu quero rapidamente refletir sobre 3 pontos que são cruciais nesta passagem aqui. A primeira, a identidade distorcida pela fuga. Jonas se apresenta de forma confusa, misturando sua origem com um temor superficial, porque ele diz: eu sou hebreu. O hebreu é o povo escolhido de Deus, o povo de Israel. Eu sou hebreu e eu temo o Deus que fez o mar e a terra, o Senhor do céu e da terra. Eu temo, mas na verdade ele não temia. Eu sou hebreu, então ele não temia. Ele revela uma confusão, porque se ele realmente temesse a Deus, ele não fugia do propósito e não traria aquele grande problema. Segunda coisa, o medo que revela a verdade. Os marinheiros, no versículo 10, a Bíblia diz: então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor Deus, porque lhe havia declarado. Esses homens temeram mais a Deus do que Jonas, que era o profeta. Porque eles descobriram alguém que estava desafiando o Senhor do universo. E terceiro, a proximidade de Deus e a distância da obediência. Ele estava fugindo de Deus, em vez de correr em direção dele para ser abençoado. Então, quando Jonas fala: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra, ele apresenta uma resposta enganosa. Ele está falando algo que não condiz com a vida dele, porque ele fugiu. Deus mandou ele ir para Nínive e ele foi para Tarsis. E ele disse: não, eu não vou fazer o que Deus quer que eu faça. Deus tem esse plano para a minha vida, mas eu não quero saber disto. E ele entra no porão do navio e vai para Tarsis. E no meio da viagem, em alto mar, um furacão atinge o barco. Ele foge de Deus e encontra uma tempestade. Essa palavra falou muito ao meu coração, porque quantas pessoas se
sabem do propósito, conhecem a palavra, sabem do chamado, sabem que é capaz, sabem que poderia fazer, mas diz, não, eu não quero me envolver. E aí vai à procura do seu Tarsis, do seu prazer, o Tarsis do seu egoísmo, o Tarsis da neutralidade. A pessoa foge e as coisas começam a dar tudo errado na vida. Ela foge do Deus que dá segurança e ela encontra uma tempestade. As coisas começam a dar errado, as coisas ficam difíceis, a pessoa tem prejuízo aqui, prejuízo lá, um problema aqui, um problema lá. E a pessoa, mas por que está acontecendo isso comigo? Eu vou na igreja todo domingo, eu até vou na célula, eu de quando em quando eu falo de Jesus para um amigo, e as coisas não dão certo. Eu quero que você reflita. Será que você não está como Jonas? Você não levou a sério o plano que Deus tem para você. Você não leva a sério o propósito que Deus tem para a tua vida. O chamado de Deus. E quando a pessoa foge do propósito, ela é como um barco à deriva, em alto mar, açoitado pelo tsunami dos problemas e causa problema para outras pessoas também. Se afastar do chamado de Deus é com certeza, quando a gente foge da vontade de Deus, a gente encontra sempre tempestades. A resposta que Jonas deu para os marinheiros não acalmou nenhum deles, porque eles ficaram com muito medo, porque ele fugia da presença de Deus. Os marinheiros não conheciam Deus, mas sabiam que se alguém se dizia de Deus e fugia de Deus, ia enfrentar sérios problemas. O mundo, ele tem medo, mas o medo dele não é um temor reverente a Deus, é um espanto diante da vida daqueles que fogem do propósito e que trazem problema dentro da casa, dentro da família. A fuga de Jonas expôs não apenas a sua fragilidade, mas, acima de tudo, a fragilidade de crer em um Deus que poderia abençoá-lo e dar proteção continuamente. Quando você, a Bíblia diz que eles perguntaram de que povo você é, declara-nos, no versículo 8, no final diz, eles começam dizendo assim, versículo 8, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Por que nós estamos enfrentando este problema? Por que isso está acontecendo no meu casamento? Por que isso acontece na minha vida financeira? Por que eu estou passando por isso? Reflita. Aqui, lá, reflita. Por que você passa por um problema tão difícil? Sofrimento que não termina, os problemas não acabam, você não tem paz. Por quê? A resposta era clara para os marinheiros. Jonas estava fugindo do propósito que Deus tinha para a sua vida e, consequentemente, da presença de Deus. Jonas pensava que poderia se esconder, se isolar, ir para o fim do mundo e deixar de ser parte do plano de Deus. Talvez você pense isso. Não, eu quero ficar longe desse negócio. Eu não me envolvo. Eu quero
Não me chame para célula, não me chame para trabalhar de voluntário. Não me chame, eu quero ir de quando em quando no culto. Olhe, meus irmãos, olhe bem nos meus olhos. Eu conheço o Deus que eu estou falando. Não há como você encontrar um lugar que Deus não te encontre. Não há como você fugir da presença de Deus. Não existe nenhum lugar, não há Tarsis distante o suficiente para se afastar de Deus. Salmo 139, versículo 7 em diante, o salmista disse o seguinte, olhe só: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Amém. Não há como fugir. Sabe o que fizeram com Jonas? Lançaram ele no mar. E Deus permitiu. Porque o mar, que foi um grande problema, iria levar Jonas de volta à face de Deus. Jonas preferiu trocar a paz da presença de Deus e do propósito pela tempestade da fuga e da rebelião. Ele é lançado no mar. E eu quero, para finalizar, eu quero que você veja o que está escrito em Jonas, capítulo 2, versículo 2. Porque ele foi obrigado a enfrentar um lugar mais escuro, mais solitário, para voltar ao propósito. E disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. E do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as suas ondas, e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Amém. Jonas, ele diz: quando desfalecia em mim a minha alma, eu lembrei do Senhor. Irmãos, eu quero orar agora. Mas esta palavra, esse tema, fugindo de Deus, encontrando um furacão, deve ser refletido. Se muitos acontecimentos que você não quer e não queria que acontecesse com você, mas estão acontecendo, se não é porque você tem fugido desse Deus que é tão bom, que não é um juiz cruel, mas é um Deus bom, que levou Jonas para as profundezas, para que ele visse que só Deus pode, no final e na última palavra, restaurar, transformar, levantar. A face de Deus, que muita gente foge,
O propósito de Deus que muita gente vira as costas. A face que a pessoa, não quero compromisso, é a face que anseia por te receber, por te abraçar, por te acolher, para mudar a tua vida, para te dar paz, te dar segurança. Não existe lugar nenhum no mundo seguro, a não ser na presença de Deus. Não há lugar seguro, a não ser no centro da vontade de Deus e no propósito dele. Hoje, a irmã deu um testemunho sobre a conferência geral. Quantos de vocês estão aqui conosco há tantos anos? E talvez vocês, não, eu não vou, eu vou visitar as lojas, na conferência eu prefiro sair na rua. Eu não quero, e não penso, e não torço, mas se cuide, porque um furacão pode te pegar, um tsunami pode te alcançar. A presença de Deus é onde você vê vidas abençoadas, vidas restauradas, vidas transformadas, e onde a tua vida está segura. Jonas saiu das profundezas do mar, e foi para Nínive, e ele foi furioso. Ele disse, daqui 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Mas o rei jejuou, o povo jejuou, e Deus salvou a cidade que iria ser destruída. Ele quer abençoar você, fazer de você uma bênção, um instrumento das suas mãos, para que você influencie pessoas. Porque se você salvar vidas, é a tua que vai ser salva. Se você abençoar outros, é você que será abençoado. Se você levantar gente, você permanecerá de pé. Se você estender a mão, como a irmã que pegou a oferta que ela tinha e disse para a amiga, toma, dê oferta pelo teu sonho. A mulher comprou o carro do sonho, mas naquela semana os advogados, olha, tem um dinheiro, vai para a tua conta. Porque não é barganha, mas Deus vê atitudes, Deus vê o coração. Jonas fugiu, e Deus mandou um furacão para pegar ele em alto mar. Mas quando você se volta para Deus, a mão de Deus te acolhe. Jesus disse, aquele que vem a mim de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Vamos nos colocar de pé, vamos aplaudir a Jesus, eu quero orar por você.